O Evangelho segundo nos escreve João. Os irmãos que puderem acompanhar, os irmãos que não têm a Bíblia, o Senhor vai colocar aí no telão. Evangelho segundo nos escreve João, capítulo 5, verso é o verso 1. Nós vamos falar acerca da cura de um paralítico, em Betesda. Foi um dos milagres, um dos grandes milagres que Jesus ele realizou quando estava aqui no seu ministério terreno. Isso foi uma das curas, dos milagres realizados por Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1, que vai dizer assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Somente até aqui, os irmãos podem assentar. Vamos falar um pouquinho aqui acerca deste acontecimento, acerca desse texto. Irmãos, nós sabemos que o ministério de Jesus nessa terra, ele foi um ministério marcado por milagres. Vários milagres ocorreram no período em que Jesus viveu sobre essa terra. Nós vemos milagres como a multiplicação do pão, do peixe. Nós vemos milagres como ressurreição de Lázaro, milagres como libertação do endemoniado gadareno. E nós temos esse milagre aqui também. Havia, irmãos, em Jerusalém, um certo tanque. E esse tanque, ele fazia com que muitas pessoas fossem até ele. Por quê? Porque dizia-se a história que a um certo tempo, a um certo momento, descia um anjo. Esse anjo agitava as águas deste tanque, e o primeiro enfermo que descesse dentro daquelas águas, independente da enfermidade que ele tivesse, seja ele cego, coxo, seja ele surdo, mudo, ele seria curado, ele receberia o milagre da cura. Então era comum você chegar neste tanque, e principalmente em épocas de festas em Jerusalém, porque as festas de Jerusalém eram festas que não contavam somente com a população local, mas eram festas que traziam gente de toda a região. Então vinha muita gente das cidades circunvizinhas para as festas de Jerusalém. E quando esse povo chegava e tinha alguém enfermo, essas pessoas eram levadas até o tanque em busca de um milagre, de uma cura. E quando você olha para a situação, você vai ver que em volta
independente do tempo ou independente da enfermidade, todos que ali estavam aguardando, esperando o movimento das águas, para que eles pudessem então descer na água e receber a cura da sua enfermidade. Este era o objetivo de todos os enfermos que estavam à volta daquele tanque. E agora Jesus ele vai subir com os seus discípulos à festa que está acontecendo em Jerusalém. Mas o que eu acho interessante no texto, e a gente deve analisar, é que Jesus, quando ele chega em Jerusalém, ele não vai para a festa, ele não vai para um local onde a festa está sendo celebrada, digamos assim, ele não vai para um lugar onde tem lá os comes e bebes, onde as pessoas estão rindo, estão se alegrando, estão se confraternizando. Não, ele vai deixar a festa e ele vai agora em direção ao tanque, onde existem pessoas que estão sofrendo com as suas enfermidades, que não podem estar lá no meio da festa. Ou seja, ele vai ao lugar agora onde está pessoas que são excluídas da sociedade. E ele vai chegar naquele tanque, e no meio daquele tanto de pessoas que existe, daquele tanto de enfermos que ali estão em volta do tanque, ele vai enxergar um homem. Ele vai ver um homem, e a Bíblia vai dizer que este homem faz 38 anos que ele se acha enfermo. Faz 38 anos que essa enfermidade está assolando a vida dele, que essa paralisia está sobre a vida dele. A Bíblia não diz quanto tempo faz que ele está em volta do tanque para receber o milagre. Pode ser que ele está ali faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que a enfermidade o acompanha faz 38 anos. Agora, irmãos, a questão é que ser paralítico naquela época não é uma coisa tão simples. Não estou dizendo que hoje é simples, mas hoje, se você chega no banco, tem lá a rampa no paralítico. Você vai na porta do banco, tem lá a porta especial para que a pessoa que seja paralítica possa entrar. Existem banheiros especiais para pessoas deficientes. A pessoa que tem uma deficiência, ela tem direito a uma aposentadoria, ao benefício do governo. Hoje existem políticas de inclusão social para que essas pessoas não sejam excluídas da sociedade. Existem leis hoje que uma firma ela tem que contratar uma porcentagem de pessoas com deficiência física para cumprir as normas da lei trabalhista. Mas nesta época, irmãos, ser paralítico, ter uma deficiência física, significava ser literalmente excluído da sociedade, porque não havia lei de proteção aos deficientes, não havia amparo às pessoas que tinham uma deficiência. A única solução, a solução que essa pessoa tinha era, ou ela seria cuidada, se a família fosse uma família de bens, de posse, de condição financeira, a família cuidaria dela pro resto da vida, até ela morrer. Mas se a família não fosse uma família de condições financeiras, que tivesse condições de cuidar, certamente essa pessoa iria para a beira do caminho, de uma estrada movimentada, ou ela iria para a entrada de um templo movimentado, e ali ficaria pedindo esmola para poder sobreviver. Então esse seria os 2 caminhos de uma pessoa que
ela estava por conta própria. Agora, este homem faz 38 anos que ele é paralítico. Irmãos, não é 38. Uma coisa é você ficar enfermo 38 dias. Uma coisa é você ficar doente 38 meses. Outra coisa é você ficar doente 38 anos. É 38 anos lidando com aquela situação. É 38 anos lidando com as dificuldades que aquela limitação trazia para ele. Pensa a dificuldade desse homem em se locomover. Em uma época que não existia cadeira de rodas. Em uma época que não existia uma cadeira especial para locomoção. Hoje, se uma pessoa que é paralítica ele vai viajar, existem ônibus, existem vans com elevador para colocar a cadeira e colocar a pessoa dentro da van. Naquela época, pensa na dificuldade desse homem, irmão, para se locomover de um lado para o outro. Eu não sei de que jeito, não sei de que maneira, mas eu sei que este homem agora começa a frequentar o tanque de Betesda. E quando ele vai para o tanque, ele não está indo para o tanque para passar uma hora. Ele não está indo para o tanque simplesmente, eu estou aqui em casa, não tem nada para fazer, me leva lá no tanque. Não! Ele está indo no tanque porque ele vê no tanque uma esperança de cura. Ele enxerga no tanque de Betesda uma esperança de mudança de vida. Então a primeira coisa que eu quero que nós entendemos aqui nesta noite é que a esperança daquele homem estava colocada no tanque de Betesda. Toda a esperança que ele tinha, todo o desejo de andar que ele tinha, toda a vontade de se locomover, de ser uma pessoa normal, de não depender mais dos outros, de poder andar com as suas próprias pernas. Ele juntou tudo isso e colocou no tanque. Ele olhou para o tanque e disse: o tanque é a solução do meu problema. O tanque é a solução da minha enfermidade. Tudo o que ele sonhava, ele depositou no tanque. Sua fé, sua confiança, sua esperança. E ele vai para o tanque agora com essa convicção, com essa esperança. Mas não era fácil entrar no tanque, porque não estava só ele. Ali existiam mais pessoas. Ali existiam pessoas que tinham deficiência na mão, tinham sua mão mirrada, mas a sua perna era saudável. Então, em uma disputa entre uma pessoa que tem uma mão mirrada e uma pessoa que é deficiente das pernas, uma corrida, quem vai ganhar? Então, quando ele chega no tanque, ele percebe que não é tão fácil assim. Não é só chegar lá, pular na água e receber o milagre. Existe uma barreira. Existe uma dificuldade. Mas a esperança dele estava no tanque. E a pergunta é: onde nós temos colocado a nossa esperança? Onde você tem colocado a tua esperança? Onde você tem colocado a tua confiança? Onde você tem depositado os teus sonhos?
O tanque vai mudar a minha vida. O tanque vai resolver o meu problema. Onde nós temos colocado a nossa esperança? Muitas vezes nós temos olhado e dito: o médico vai resolver o meu problema. O médico vai solucionar a minha enfermidade. O político vai resolver o meu problema. O político vai resolver a minha dificuldade. O meu amigo vai resolver o que eu estou passando. Essa pessoa da minha família vai resolver essa dificuldade que eu estou enfrentando. E aí você chega com esperança, você chega com sonho e você percebe que não é tão fácil assim. Que o médico não pode resolver. Você percebe que o político não pode resolver. Você percebe que o amigo, por mais que ele queira, ele não pode resolver. Você percebe que essa pessoa da tua família, por mais que ela te ame, por mais que ela queira te ajudar, isso está fora do alcance. E ela não consegue resolver. Aquele paralítico, ele vai no tanque, irmão, cheio de expectativa, cheio de ânimo, de esperança. Mas quando ele chega lá, ele percebe que tem mais gente. Ele percebe que ele não está sozinho para entrar no tanque. Ele percebe que tem pessoas ali piores do que ele, mas tem pessoas melhores do que ele. E eu não sei quanto tempo ele ficou lá, mas um dia Jesus chega e ele continua paralítico. Não sei quantas vezes ele já tinha ido até o tanque. Se foi uma, duas, três, 4, se fazia 1 ano, 2 anos, 3 anos que ele estava frequentando ali em busca de um milagre. Mas a verdade é que o tempo passou e ele continua paralítico. O tempo passou e ele não alcançou o milagre. O tempo passou e ele não alcançou a cura. E agora Jesus chega. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus vendo deitado. Jesus olhou para ele, ele estava deitado, perto do tanque, esperando que as águas se mexessem, que o anjo agitasse aquelas águas, para que ele pudesse entrar e receber o milagre. E Jesus se dirige para ele. E Jesus se dirige para ele e diz para ele assim: queres ficar são? Queres ser curado? Mas aí, irmãos, o que me surpreende é a resposta do paralítico. Porque Jesus pergunta para ele assim: ó, você quer ficar são? Você quer ser curado? A resposta dele seria o quê? Sim ou não? Sim, Senhor, quero. Não, Senhor, não quero. Essa seria a resposta correta dele dar para Jesus. Essa seria a resposta que Jesus estava esperando dele. Sim ou não? Uma pergunta simples, uma resposta simples. Quer explicação? Sim, Senhor, quero. Não, Senhor, não quero. Mas olha o que ele responde para Jesus. Jesus olha para ele, para deitado, e diz: tu queres ser são, quer ação, quer ser curado? Olha a resposta dele. Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque. Mas não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus não perguntou para ele: alguém te
quando a água é agitada? Jesus não perguntou para ele: alguém te dá a mão para te pôr no tanque quando a água... Se Jesus tivesse feito uma pergunta desta, olha, quando a água é agitada, alguém te ajuda? Quando a água é agitada, alguém vem aqui para te ajudar? Aí tudo bem, ele olhar para Jesus e dizer: Senhor, não tem homem. Aí a resposta ali é correta. Mas não é essa a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Sim ou não? Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, não tem homem nenhum. Ele não responde, Jesus. Mas quando ele diz isso nos revela como ele estava por dentro. Isso nos revela como estava o emocional desse homem. Por quê? Por várias vezes, dá-nos a entender que por várias vezes a água foi agitada. Várias oportunidades ele teve. Porém, ninguém estendeu a mão para ele. Então ele está dizendo assim: Senhor, ele está aqui agora manifestando a decepção que ele está tendo com as pessoas que estão à sua volta. Senhor, quando a água é agitada, ninguém me ajuda. Todo mundo vê que eu sou paralítico. Todo mundo aqui sabe que eu não consigo andar. Todo mundo aqui sabe que eu não consigo me locomover sozinho. Mas quando a água é agitada, Senhor, é cada um por si e Deus por todos. Ninguém me ajuda. Então ele está dizendo: Senhor, o homem não me ajuda. A minha esperança está no tanque. Mas para mim chegar até o tanque, eu preciso da ajuda de alguém. E ninguém me ajuda. Todo mundo me despreza, passa e faz como que eu não estivesse aqui. E a água é agitada. Aí olha que interessante, ele vai dizer assim: ó, mas enquanto eu vou, ou seja, a esperança dele estava no tanque, a água era agitada, ninguém ajudava ele, mas ele tentava ir por conta própria. Olha a situação. Olha a situação. Ele não ficava parado olhando a água agitar e o povo pulando lá dentro. Ele não se conformou com a situação. A água está sendo agitada, mas né? Fazer o quê? Não, ninguém me ajuda, então eu vou por conta própria. Aí ele diz: Senhor, quando a água é agitada, ninguém me ajuda. Ninguém me leva para o tanque, ninguém me coloca dentro das águas. Mas enquanto eu vou, ele estava dizendo para Jesus: eu vou sozinho. Eu vou me arrastando. Eu vou me puxando com as mãos, arrastando as minhas pernas. Mas a minha velocidade não é suficiente. O meu esforço não é suficiente. E não dá tempo, Jesus. Quando eu chego lá, outro já desceu no meu lugar. Irmão, olha a situação que esse homem está vivendo. Você já precisou da ajuda de alguém e ninguém te ajudou? Você já precisou que alguém te estendesse a mão e ninguém te estendeu? Você já precisou de um amigo, de um irmão, de um companheiro para te dar uma força, para te dar uma ajuda, e você não encontrou ninguém? É o que esse paralítico está vivendo. Quem sabe a hora que o tanque agitava e começava
querendo chegar primeiro que o outro, um querendo pular dentro do tanque primeiro que o outro, cada um preocupado com o seu próprio milagre, cada um preocupado com a sua própria dificuldade, cada um preocupado com a sua própria vida. Aqueles que eram curados não ficavam para ajudar os outros, não, iam embora seguir a vida, tocar a vida, porque tem pessoa que é assim, não, ele só está junto com você, ele só lembra de você, ele só está do teu lado quando ele está na mesma dificuldade que você está, quando ele está enfrentando a mesma dificuldade que você enfrenta, ele está junto com você no tanque, ele está do teu lado no tanque, ele deita do teu lado no tanque, ele senta do teu lado no tanque, ele almoça do teu lado no tanque, mas a hora que o milagre dele chega, ele vai embora, aí ele não se importa com quem está no tanque, aí ele não se lembra de quem ficou no tanque. Muitas pessoas ali foram curadas. Você acha que uma dessas pessoas que foram curadas não podia olhar para ele e dizer: paralítico, eu vou ficar aqui, eu fui curado, esse meu milagre, agora eu ando, eu vou ficar aqui, a hora que a água agitar eu te levo lá, porque agora eu estou curado, agora eu tenho saúde. Não! Era curado e embora. Os que ficou, que se virem para chegar no tanque. E a gente passa por isso. Pessoas que estão do teu lado, quando estão vivendo a mesma situação. Quando está sem dinheiro igual você, está do teu lado. Quando está enfermo igual você, está fazendo campanha de oração junto com você. Quando as coisas não estão indo bem, aí está ali junto com você. Mas deixa as coisas melhorarem. Olha para você e diz: agora você fica aí, que eu vou seguir minha vida. Esse paralítico passou por isso. Ele percebeu que não tinha ajuda, ele disse: então eu vou por conta própria. Mas não é fácil, não. O paralítico que não tem consigo a cadeira de rodas, que precisa ir se arrastando, fazendo vezes na força, o braço que ele fazia para se arrastar. E ele disse para Jesus: Senhor, por conta própria, ninguém me ajuda, por conta própria eu não consigo. Ou seja, vou ficar o resto da vida e vou continuar paralítico. Porque ninguém me ajuda, e quando eu vou por conta própria, chega outro diante de mim. Quando eu chego lá, a pessoa já está alegre, já está feliz, já está dando glória a Deus, já fui curado e não cheguei atrasado. Ele está dizendo para Jesus: vou ficar assim o resto da vida. Porque a esperança dele estava no tanque. A esperança dele estava nas pessoas que ele achava que iria ajudá-lo e não ajudou. A esperança dele estava nos seus próprios braços, porque ele achava que era capaz de se arrastar sozinho até o tanque e receber o milagre. Irmãos, enquanto nós estivermos colocando a nossa esperança no lugar errado, enquanto nós estivermos colocando a nossa esperança nas pessoas que estão à nossa volta, e enquanto nós estivermos colocando a esperança na força dos nossos braços, na nossa própria capacidade, seja ela financeira, social, intelectual, enquanto nós estivermos desta maneira, irmãos, nós permaneceremos no lugar que estamos. Nós não sairemos do lugar que estamos. Continuaremos com as mesmas dificuldades, continuaremos com os mesmos problemas, continuaremos com as mesmas enfermidades e dilemas. Mas agora esse homem, ele vai ter uma experiência fantástica, porque ele vai dizer a Jesus: Senhor, não tem ninguém que quando as águas se agitem me coloque lá. Se eu depender do homem, vou ficar paralítico nesta vida. Se eu depender de mim, todas as vezes que eu vou, já desceu outro na minha frente. Então, se eu depender de mim, vou ficar paralítico o resto da vida. Aí Jesus olha para ele, e Jesus diz para ele:
levanta-te. Irmão, quando Jesus dá esta ordem, agora não depende mais de tanque, porque as águas agora estão paradas. Agora não depende mais de ninguém, de homem algum ir lá e pegar ele. Agora não depende mais dele, de sair se rastejando. Agora só depende da palavra de Jesus. Oh, irmãos. E a palavra de Jesus tem poder. Quando Jesus determina, não interessa, irmão, se as águas estão agitadas ou não. Quando Jesus determina, não interessa se nós temos amigos, companheiros para nos ajudar ou não. Quando Jesus determina, não interessa se nós somos fracos ou se nós somos fortes. O que interessa é quando Jesus determina, o milagre tem que acontecer. E agora Jesus olha para ele e diz para ele: levanta-te. Irmão, o milagre foi instantâneo. O milagre não foi no outro dia. O milagre não foi depois de uma semana. O milagre foi instantâneo. E agora Jesus vai dizer para ele: olha, levanta-te. Mas não somente levanta, não. Toma a tua cama e anda. Um homem que 38 anos não podia andar. 38 anos tendo que arrastar-se pelo chão. Agora ele não só está andando, mas ele está carregando a sua própria cama. Um homem que para se locomover de um lado para o outro, precisava se colocar em cima de uma cama, de uma padiola, né? E ser carregado por amigos. Agora, olha que inversão. A cama que o carregava, agora está sendo carregada por ele. Oh, irmãos, Jesus tem poder de mudar a história. Oh, 38 anos aquela cama carregando aquele homem. Agora, quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz: cama, diga, vamos lá, cama. A história mudou. Você me carregou por 38 anos, agora é eu que vou te carregar. Porque Jesus tem poder de mudar a história do ser humano, irmão. Jesus tem poder de transformar aquilo que te aflige em bênção. Jesus tem poder de transformar aquilo que te traz preocupação em calmaria. Jesus tem poder de transformar aquilo que te machuca em bálsamo para te curar. Jesus tem poder para transformar aquilo que te traz tristeza em alegria. Aquele homem olhava para a cama e a cama trazia tristeza, porque ele sabia que aquela cama era onde ele se locomovia. Alguém levava para um lado, alguém levava para o outro, alguém trazia para o tanque que levava embora de noite, no outro dia trazia de novo, e a cama, aquela cama era para ele um símbolo de tristeza, de angústia. Você já ficou, irmão? Seja sincero. Tem irmãos aqui que, como eu, já passaram essa experiência, né? O Júlio já passou. Mano, você ficar deitado na cama porque você quer, porque você diz assim: não, hoje eu vou tirar, passar o dia inteiro deitado na cama. É gostoso. Ainda mais se tiver aquele friozinho, né? Você pega a coberta e cobre, deitado na cama, aí você levanta, come uma coisa, vai no banho, volta e deita de novo. É gostoso, porque você está deitado na cama porque você quer. É uma opção sua. Você optou por tirar aquele dia e não fazer nada da vida. Tem dia que a gente acorda assim, né? Hoje não vou fazer nada, vou ficar deitado. Agora, outra coisa é você ficar deitado na cama enfermo, porque você não pode levantar. Ô, irmão, aí é triste. Você ficar deitado numa cama enfermo,
E você diz: eu quero levantar, mas eu não posso. Eu quero sair daqui, mas eu não posso. Eu queria andar, mas eu não posso. Eu queria poder visitar meus amigos, mas não, é outra coisa totalmente diferente. E a situação desse paralítico era essa. Ele não ficou 38 anos deitado na cama, porque ele diz assim: é gostoso, tirei 38 anos para descansar em cima. Não! Ele ficou deitado em cima daquela cama 38 anos, porque ele não tinha outra opção. Aquilo ali era a vida dele. Aquela cama era onde ele chorava. Aquela cama era onde ele se lamentava. Aquela cama era onde ele projetava os seus sonhos, os seus projetos. Por alguns momentos ele esquecia que ele era paralítico. E ele tinha sonhos de constituir uma família. Ele tinha sonhos de realizar os seus projetos, os seus planos. Mas quando aquele momento passava e a realidade retornava, lá estava ele e a cama. A sua amiga inseparável, a sua companheira fiel, a cama. Ô cama que recolheu lágrimas deste homem. Ô cama que escutou os questionamentos. Pensa se a cama desse homem falasse. Pensa se a cama desse homem pudesse contar para nós quantas vezes ele chorou deitado em cima dessa cama. Pensa se essa cama pudesse contar para nós quantas vezes este homem questionou a Deus, dizendo: por que eu estou assim? Por que eu não posso andar? Você tem o teu cantinho lá, irmão? Eu tenho. Esse dia eu olhei para minha esposa e falei para ela assim: se esse tapete dessa sala falasse. Porque tem coisa que só eu, Deus e aquele tapete sabe. Tem lágrimas que só Deus e aquele tapete conhece. Tem orações que só Deus e aquele tapete escutou até hoje. Porque aquele tapete é o meu cantinho. É o cantinho que eu estava com Deus por aqui. Deus, até quando? Senhor, abre lá. Aí as lágrimas descem. Aquele tapete ali recolhe aqui na terra e Deus recolhe lá no céu. E a cama era isso para aquele paralítico. Agora Jesus está dizendo para ele: levanta. Levanta. Porque a mesma cama que foi testemunho das suas lágrimas, a mesma cama que foi testemunho dos teus porquês, das suas incertezas, será testemunha do teu milagre. Não deixe ela para trás para que o outro se deite. Não deixe ela para trás para que o outro pegue e leve ela embora e ela continue servindo de local de lamento. Não coloque ela no ombro. Vai para a tua casa. Você chegou carregado, agora você está indo carregando. Oh, Deus pode mudar a tua situação. Você chegou aqui hoje triste, você pode voltar alegre. Você chegou desanimado, você pode voltar animado. Você chegou abatido, você pode voltar fortalecido. Porque o mesmo Jesus que teve um encontro com aquele paralítico é o mesmo Jesus que está tendo um encontro conosco aqui nessa noite. É o mesmo Jesus que pode mudar a
tua, a minha, a nossa situação, se nós queremos. Então, para a gente encerrar, para Jesus, não importava quantos anos fazia que aquele homem estava paralítico. Porque a medicina é assim, ó. Vou dar um exemplo. Se você descobre um câncer, você vai no médico, o médico diz, ó, graças a Deus, foi descoberto a tempo. É assim, né? Se você descobre uma enfermidade e você chega no médico, o médico diz, ó, graças a Deus foi descoberto a tempo, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Ou se está muito, passou muito tempo, o médico diz assim, que pena, descobriu tarde demais. Se tivesse descobrido mais cedo, tinha solução. Mas passou da hora, passou do tempo, estava muito avançado. Não, para Jesus, não importa o tempo. Aquele homem fazia 38 anos. Se fizesse 38 dias, se fizesse em 38 semanas, se fizesse em 38 meses, Jesus o curaria do mesmo jeito, da mesma maneira. Se fizesse 80 anos, Jesus o curaria do mesmo jeito. Porque para Jesus não existe tempo e espaço. Deus não é limitado ao tempo. Aquilo que a medicina diz, se tivesse sido descoberto antes tinha jeito, Jesus está dizendo, mas ainda tem jeito. Passou do tempo do homem, passou do tempo da ciência, passou do tempo do médico, passou do tempo do juiz, passou do tempo do advogado, passou do tempo do produto, do remédio, do tratamento. Mas para Jesus não existe limite de tempos. 38 dias ou 38 anos, Jesus faz um milagre da mesma maneira. Então aquele homem entendeu que o milagre não estava no tanque. O milagre não estava nas pessoas que iam ou não ajudar. O milagre não estava na sua própria força física de ir se arrastando até o tanque. Mas o milagre estava na palavra liberada por Jesus. Entenda isso. Teu milagre não depende de tanque. O tanque aqui simboliza aquilo que te rodeia, o teu cotidiano. Teu milagre não depende de situação política. Teu milagre não depende de situação econômica. Teu milagre não depende de médico. Teu milagre não depende de tratamento. Teu milagre não depende das pessoas que estão à sua volta, se podem ou não te ajudar, se têm condição ou não, se querem ou não. Teu milagre não depende de você, se você tem dinheiro ou não, se você tem influência ou não, se você tem, se você sabe ler ou não, se você tem diploma ou não. Não. Teu milagre depende somente de uma palavra de Jesus. É o que aquele centurião disse para Jesus. O centurião entendia disso. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, não precisa nem ir lá em casa. Dá somente uma palavra e o meu criado sarará. Oh, irmãos, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a unção diferente de Deus. Deus está dizendo para alguém: eu vou liberar uma palavra e a tua história vai mudar. Eu vou liberar uma palavra e aquilo que você não conseguiu por força própria, aquilo que você não conseguiu com a ajuda dos outros, a minha palavra vai fazer acontecer na sua vida. Essa noite creia nisso e você vai ver a tua vida mudar com a vida deste paralítico. Senhor, mas já faz tanto tempo, para mim não existe tempo. Senhor, ninguém me ajuda, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Senhor, eu não tenho força, Deus é mais forte para fazer um milagre na tua vida. Fica de pé nessa noite e eu quero orar aqui para a tua vida, para que Deus assim possa mudar a tua história. Talvez você está batalhando há anos em busca de milagre. Você está batalhando há anos para alguém te ajudar. Você está batalhando há anos com as suas próprias
você está vendo gente sendo curada, você está vendo gente recebendo milagre, você está vendo gente indo embora, deixando você para trás, abandonando o tanque, abandonando você, e você continua no mesmo lugar. Deus vai fazer um milagre. Feche os seus olhos. Qual é o milagre que você precisa? Aquele homem precisava andar. E você? O que você precisa? Deus. Senhor, nessa noite eu ministrei a tua palavra e eu ainda creio. Eu ainda creio no poder da palavra. Eu ainda acredito que a palavra muda. Eu ainda acredito que a palavra salva. Eu ainda acredito que a palavra transforma vidas, Senhor. Deus, essa pessoa chegou aqui, só ela e o Senhor sabe como ela entrou essas portas adentro, Senhor. Só ela e o Senhor sabe a preocupação dela, porque ela está aqui, mas ela está pensando: o que eu vou fazer amanhã? Como vai ser o dia de amanhã? Como eu vou agir amanhã? Onde eu vou arrumar recursos amanhã? Deus, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor, faz um milagre na vida desta pessoa. Se ela estiver enferma, cura. Se ela precisar de uma porta aberta, abra. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas vejam que o mesmo Jesus que foi ao tanque de Betesda é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. E que assim como aquele paralítico testificou o milagre carregando aquela cama, que essas pessoas também testifiquem o milagre, para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Deus abençoe o nome de Jesus, irmãos. Creia. Deus está fazendo milagres aqui nessa noite. Amém. E Deus abençoe.